venho partilhar com vocês aquilo que foram as minhas leituras favoritas do ano passado. Todos os anos eu lanço este vídeo e sublinho sempre que a leitura é uma experiência muito, muito pessoal. Não quer dizer que eu não tenha lido coisas muito mais bem escritas ou menos bem escritas. Simplesmente por este ou aquele motivo, estes foram os livros que mais me marcaram, que mais me deram prazer ler, e vamos a isso. Em primeiro lugar, tenho que falar de Os Miseráveis, do Victor Hugo. Este livro foi logo uma das leituras que eu fiz no início do ano passado e marcou muito, muito, muito. O livro é um clássico da literatura, é um romance histórico. Nunca pensei que fosse gostar tanto, tanto, tanto de um clássico. O livro foi lançado em 1862 e é tão atual, é intemporal. Opá, o livro está tão bem escrito. Eu acho que desde o Crime e Castigo nunca tinha tido a sensação tão avassaladora de ler uma coisa tão bem escrita. Esta edição da Saída de Emergência tem uma capa linda de morrer, que também me puxa porque o livro é gigantesco. Ainda assim, a escrita, lá está, é tão boa, tem tanta coisa que eu gosto. Eu não sei se vocês conhecem qual é sequer a história. É basicamente sobre a redenção de um ex-presidiário francês na época da Revolução Francesa, portanto, a época histórica muito interessante. Há aqui muitos aspectos políticos franceses da época, principalmente porque foi uma época em que o povo passou muito, muito mal, muita pobreza, muita fome. As questões sociais são muito bem trabalhadas neste livro e é um livro tão completo para quem, como eu, adora história, adora política, adora sociedade. Este protagonista é completamente inesquecível, por isso, se querem um livro super completo que vos prenda desde o início, Os Miseráveis, do Victor Hugo, é espetacular. Em 1962, a Shirley Jackson lançou este livro, Sempre Vivemos no Castelo, e ele transformou-se também num clássico, neste caso num clássico de terror. Ela é autora da Maldição de Hill House, que é muito conhecida, até porque também foi adaptada àquela série incrível da Netflix. Eu li esse livro e não fiquei assim encantada, perdida de amores. Já há muito tempo que queria ler este. E fui assim completamente encantada e percebi com este livro porque é que toda a gente fala tão bem desta escritora. A profundidade psicológica que ela consegue construir nas personagens é incrível. A tensão, a estranheza que ela cria nas situações é espetacular. E depois há uma certa ironia nas personagens dela que são assim de cherry on top. Eu gostei muito, muito deste livro e apesar de ele ser muito fininho, fica connosco. Nós aqui vamos acompanhar duas irmãs que estão numa situação muito estranha, muito particular, porque foram as únicas sobreviventes. A família delas toda morreu envenenada no almoço, então a aldeia trata-as assim de uma forma um bocado creepy, porque é quase como se elas fossem responsáveis por assassinarem a família toda, mas elas vivem aparentemente normalidade até serem visitadas por um primo afastado. E aqui tudo muda e efetivamente nós começamos a perceber que estas personagens são muito peculiares. Todo o livro é muito tenso, mas é muito, muito, muito engraçado. Eu adorei este livro. O Finding Me, da Viola Davis, mal eu soube do lançamento deste livro, eu quis logo muito ler, eu já era muito, muito fã da atriz. Eu conheci, acho que ela era a protagonista do How to Get Away with Murder, e depois disso eu fiquei tão impressionada com a prestação dela, comecei a papar tudo o que ela entra e tudo aquilo que ela faz. Isto é uma autobiografia de como ela veio do nada, porque ela realmente teve uma infância muito, muito humilde, ela passou por tudo o que vocês possam imaginar, pobreza, extrema pobreza, ela vinha de uma família de negros, o pai era alcoólico, ela tem imensas irmãs, os pais não tinham nunca dinheiro, então ela foi aquela criança que passou por aquele bullying de escola, por cheirar mal, passar muito frio, fome, etc. Então ela cresceu assim num ambiente complicado. E como é que ela conseguiu chegar ao topo de carreira onde chegou? A Viola Davis deixou muito claro que não foi o chegar ao topo que fez com que ela se sentisse bem sucedida e feliz, mas foi todo o percurso, ou seja, ela teve que descobrir-se a ela mesma em cada etapa e curar o que havia para curar em cada etapa. Eu gostei muito disso. Acho que é um verdadeiro testemunho que às vezes falta, não só daquilo que é ser atriz, não só do que é ser uma mulher de sucesso, mas sobretudo de ser uma mulher, e principalmente uma mulher negra. Falta dar voz às mulheres, falta dar voz principalmente às mulheres negras, falta haver referências para as outras mulheres de sucesso, de felicidade, de poder, do que quer que seja. Portanto, adorei este testemunho, inspirou-me muito
Eu tenho a certeza absoluta que vai ser, se o lerem também, vai ter um impacto positivo para vocês. Se eu pudesse voltar a ler este livro de novo, eu juro que lia, porque tenho saudades destas personagens, tenho mesmo saudades destes 3 miúdos. Este romance é da Valérie Perrin, da autora dos Esquecidos de Domingo e do mais conhecido de todos, que é A Breve Vida das Flores. E eu fui a este livro sem grandes expectativas, na verdade. Tinha uma amiga que tinha adorado A Breve Vida das Flores, eu não li, não quis ler esse, fiquei um bocado naquela com este. E de facto, eu adorei cada pedaço deste livro, porque tem todos os elementos que eu adoro. Tem protagonistas que nós colamos completamente deles desde o início, tem um plot twist que eu nunca esperei, porque eu não estava à espera de ler aqui um thriller, é um romance, portanto, e fui apanhada, isso é que é o impressionante neste livro. Tem um plot twist que me explodiu com a cabeça, eu fiquei, como é que eu não percebi isto ao longo de todo o livro? Portanto, há aqui um mistério. Isto fala sobre 3 melhores amigos franceses, eles crescem juntos, juram ficar juntos a vida toda e estudar na Universidade de Paris. No entanto, nós percebemos logo no início que eles se separaram e todos os sonhos deles não foram concretizados. No momento atual em que aparece um carro afundado com um cadáver lá dentro, um cadáver, um esqueleto, e de alguma forma esse mistério do carro atual está ligado àquilo que aconteceu há muitos anos atrás, no momento em que cada um deles seguiu um diferente caminho. Está aqui esta questão do mistério, mas é um livro tão emocionante pela relação destes miúdos. Cada um deles tem uma história muito interessante, fala-se muito sobre a comunidade daquela pequena região, sobre a família de cada um deles, sobre a ligação de cada um deles, sobre a identidade de cada um deles. É muito emocionante e eu acho que foi a relação deles e vê-los crescer e vê-los o que é tornarem-se adultos que mexeu tanto comigo. Eu adorei a escrita da Valérie Perrin. Entretanto li o outro, mas ainda assim este foi de facto muito, muito marcante para mim. Se tiverem a oportunidade de leiam, porque é uma delícia, quem me dera poder lê-lo outra vez. Magnolia Parks. Nem sei muito bem como encaixar isto, mas eu já não tenho idade para ter guilty pleasures. Por isso temos que assumir o que é, e Magnolia Parks foi, é e provavelmente vai continuar sempre a ser uma das minhas melhores leituras do ano passado, porque isto é uma coleção de 5 livros, até agora saíram 3, eu li todos de uma assentada. A experiência que eu tive a ler estes livros foi a experiência que a Lili de 15 anos teve a ler os Twilights. Foi completamente... Eu envolvi-me tanto, eu não queria fazer nada, só queria ler isto. Isto é basicamente uma saga de romance, de uma socialite com o ex-amor da vida dela. É muito romance, mas sobretudo muito drama. É um grupo de miúdos com uma vida muito glamourizada. Eu comparei na altura que falei sobre estes livros, Magnolia com o Gossip Girl. Passa muito essa vibe de miúdos de elite, socialites, riquíssimos, com aqueles problemas completamente irreais à maioria de nós, mas eu gostei muito, 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 diverti-me e estes livros trouxeram essa alegria, essa quase luxúria de como é que seria viver estas vidas, portanto, tinha que estar aqui. Outro livro que eu simplesmente adorei, eu tinha lido, eu ia mais ou menos a metade do livro e já tinha para mim que ia ser uma das minhas leituras favoritas do ano, foi As Primas, da Aurora Venturini. Este livro é simplesmente original, simplesmente inesquecível, fez-me lembrar aquilo que eu senti quando comecei a descobrir Bukowski. É um livro que vai contra tudo aquilo que nos ensinou na escola, contra o politicamente correto, é um livro provocador até. Fala sobre uma miúda que nos anos 40 na Argentina está ali a viver numa série de tragédias consecutivas. Ela tem dificuldades, é uma miúda que anda numa escola para crianças com necessidades especiais. A irmã tem uma deficiência profunda, a mãe abusa muito delas, a família dela é completamente caótica, ela está rodeada de tragédias, é assassinatos, é suicídios, é abortos, é tudo e mais alguma coisa. E contra todas as probabilidades, ela dá a volta àquilo. É um romance autobiográfico. É muito, muito provocador, deixa-nos aquela sensação de, apesar de tudo o que me possa acontecer, eu tenho o poder de ter as rédeas sobre as coisas, portanto, se tiverem curiosidade de ler uma coisa que vos vai chocar, vos vai fazer rir, leiam este livro,
que é maravilhoso. Olá linda da Napolitano, digam-me se esta não é das capas mais lindas que vocês já viram. A primeira vez que eu ouvi falar deste livro foi porque ele foi um dos favoritos do Obama e eu fiquei logo muito curiosa. Já li um ou outro recomendado por ele e foram sempre livros que eu adorei. Mas esta capa, eu não sei se sou eu que estou a julgar demasiado e tirar conclusões precipitadas, mas eu associava esta capa a uma coisa muito juvenil, muito young adult, muito leve e não podia estar mais enganada. É um livro muito profundo que me permitiu ver claramente para além do óbvio. Ele permitiu-me colocar-me no lugar do outro de uma forma que se calhar nem na própria terapia consegui, porque há aqui uma personagem que mexeu mesmo com os alicerces das minhas perspectivas. Vai acompanhar uma família e 3 personagens em particular. Um casal, e a esposa tem 3 ou 4 irmãs, já não sei muito bem, acho que são 4. E uma delas claramente é a melhor amiga da esposa. Elas têm realmente uma ligação muito, mas quase, não diria dependência, mas quase. Elas crescem e vivem muito para aquela família. Nós vamos acompanhar estas 2 irmãs e o marido e o cunhado, não é? E a ligação destas 3 personagens enquanto indivíduos e a relação delas com esta família. Eles vão tomando decisões que vão mudar tudo nesta família. É um livro, por vezes, difícil de digerir, porque o que acontece aqui é muito realista, difícil de lidar. Não contem muito com saírem muito felizes no fim de lerem este livro. É um livro muito bonito, mas muito doloroso. É como a vida, na verdade. É um livro sobre tudo, e isto foi o que eu tirei principalmente desta leitura, sobre identidade, sobre saber-se quem se é e sobre ter-se a coragem ou a cobardia para ser real com quem se é. As personagens deste livro debatem-se com isso de diferentes formas, de viver uma vida verdadeira para elas. E não vou mentir, em alguns momentos é doloroso vê-las passarem por o que têm que passar, mas é brilhante. Se tiverem a oportunidade, leiam. O Pachinko, eu farto-me de aconselhar este livro. É da Min Jin Lee, a autora é coreana, se não estou em erro. Nós aqui vamos acompanhar uma família coreana que ali na Segunda Guerra Mundial vai emigrar em busca de melhores condições para o Japão, e todas as dificuldades ao longo das gerações que esta família encontra. É um livro que nos ensina muito sobre tanto a Coreia como o Japão, a cultura, a gastronomia, a política. Para alguém que goste de se manter informado sobre a história internacional, e nós normalmente sabemos muito sobre a ocidental, mas eu desconhecia completamente, por exemplo, que os japoneses são muito xenófobos com os coreanos. E há aqui histórias que não lembrar ninguém. Também é um livro que não é propriamente feliz, é um livro muito realista, quase um espelho daquilo que é para estas famílias lidar no dia a dia com este tipo de questões, mas está brilhantemente bem escrito. Portanto, também foi adaptado a série pela Apple TV. Espreitem porque vale muito a pena. E finalmente o Demon Copperhead da Barbara Kingsolver. Este livro, se estiverem a passar por uma má fase, não escolham esse momento para lerem este livro, porque eu sofri a ler este livro, quase que chorei, eu só queria salvar este protagonista. Meu Deus, que aflição! E vocês podem ver, ele não é propriamente fino, é um livro grande, lento, ainda por cima, não se lê rápido. Mas que livro incrível, muito bem escrito. O Demon Copperhead é uma espécie de David Copperfield do Charles Dickens, mas nos tempos modernos. Nós aqui vamos conhecer pela voz da primeira pessoa, desde o momento do seu nascimento até ao crescer, até ao tornar-se num adulto. O nosso protagonista é um redneck, ele é um americano que nasceu ali numa zona muito pobre do interior dos Estados Unidos. Nós vamos acompanhar ali mais ou menos nos anos 80 tudo o que pior pode acontecer a um miúdo. Imaginem, a mãe é alcoólica, o pai faleceu, ele depois fica órfão, passa por todo o tipo de abusos, passa fome, passa frio, é abandonado 10.000 vezes. Depois todas as personagens que ele consegue criar uma ligação e que de alguma forma nós sentimos que a vida dele vai mudar, acaba por ser sempre catastrófico. É um livro muito trágico que no fim acaba por ter um bocadinho de esperança, mas acaba por ser um retrato de muitos problemas nos Estados Unidos, a dependência da farmacêutica, que ainda hoje é um problema gigantesco, mas que começou
provavelmente por esta altura, dos anos 70, anos 80, e na altura foi mesmo uma epidemia, havia muita gente toxicodependente, havia muita gente que morreu de overdoses, depois também numa altura do HIV. Nós vamos conhecer muito da América desta época. Há uma denúncia àquilo que é a desigualdade social e que infelizmente ainda hoje se sente. É um livro que me impressionou pela credibilidade, porque nós vamos acompanhar o crescimento deste miúdo naquele panorama e, apesar da escritora ser uma mulher de meia idade, eu senti ao longo de todo o livro que estava a ler os diários de uma criança e depois de um adolescente e depois de um jovem naquela época. A voz da autora é tão autêntica, tão credível, impressionou-me. Realmente, não sei se foi Pulitzer ou não sei quê, mas ganhou prémios e são mesmo merecidos, porque está um livro muito, muito bem escrito. Se tiverem a oportunidade de leiam. Digam-me, por favor, se leram algum destes livros. Se tiverem curiosidade, a maior parte dos livros que eu falei há vídeo no canal, basta procurarem. Deem feedback. É muito solitário estar constantemente a fazer conteúdo para vocês e depois não ter feedback. Mesmo por uma questão de motivação, digam-me aqui em baixo, digam-me o que é que estão a achar dos vídeos, se estão a gostar, se não estão a gostar, o que é que acham que eu devia fazer melhor e, por favor, digam-me aqui sugestões de livros que vocês adoraram no ano passado. Espero que tenham gostado. Beijinhos e até a próxima segunda-feira.